Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 33, perdão. 33, eu amo tanto 37 que eu já falo 37. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Esse foi o texto que Deus trouxe ao meu coração essa semana, irmãos. Desde segunda-feira eu orava ao Senhor pedindo uma palavra para pregar para vocês, sendo que essa semana, na terça, pregamos do Ceará, na sexta-feira em Caldas Novas. E estamos aqui agora compartilhando a palavra do Senhor Jesus com a nossa igreja. Ezequiel capítulo 33, nós vamos ler o versículo de número 7. Ezequiel capítulo 33, versículo de número 7. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Assim diz a palavra do Senhor. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Vamos ler todos comigo? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Pai, fala conosco. O Senhor usou esse texto para chamar Ezequiel. O Senhor usou esse texto para me chamar para o ministério. Ó Deus, e o Senhor usa esse texto para chamar a igreja a cumprir a missão dela de ser voz profética neste mundo. Ó Deus, ó Pai, Jesus Cristo nos seus ofícios é profeta, sacerdote e rei. E porque Ele nos ungiu com seu Espírito, a igreja também manifesta a responsabilidade de pregar com fidelidade, como profeta, como sacerdote, atender às necessidades do povo e trazer o governo da palavra de Deus sobre este mundo. Deus, fala conosco nessa manhã. Cada um de nós precisa de um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que Cristo mesmo se levante das Escrituras e caminhe aqui. E que Ele seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor mova a Tua igreja à missão nesses dias tão desafiadores que enfrentamos. Que o Senhor faça de nós uma grande bênção nesses dias em que a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país tanto necessitam de nós. Usa-nos, Deus, para a Tua glória. Fala conosco. Ó Senhor, alimenta-nos, dessedenta-nos e aquece o nosso peito enquanto ouvimos as Escrituras. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos amigos e irmãos, dentre as suas muitas atribuições, a Igreja de Cristo Jesus é chamada para ser voz profética neste mundo. E ser voz profética nesse mundo significa confrontar o mundo em seus pecados e chamá-lo ao arrependimento para a fé em Cristo Jesus. Isso significa que a igreja tem a missão de confrontar desde ao mais simples cidadão ao mais alto governante, chamando-lhe ao arrependimento e à fé, e a emendar a sua vida, para que a bênção de Deus seja sobre a vida de todo o povo e sobre a vida de toda a nação. Profetas, amados irmãos, passam grandes dificuldades. Geralmente eles não são aceitos por sua geração, porque muitas vezes tem que pregar mensagens firmes da parte de Deus, eles são rejeitados, às vezes até perseguidos, e muitas vezes até assassinados. E Deus chama a sua igreja neste país a ser voz profética neste tempo. Até onde você está disposto a ir por causa do nome de Jesus? Mas esse texto também é muito caro ao meu coração, meus queridos irmãos e irmãs, porque Deus me chamou para o ministério no ano de 1995. Naquele ano eu compareci perante o conselho da minha igreja e fui recebido como aspirante a candidato ao sagrado ministério. Fui designado para realizar um trabalho evangelístico dentro do Colégio Setor Oeste, lá na capital federal. Mas no mês de fevereiro de 96,
eu passei por um grande desafio e duvidei profundamente do chamado. E numa tarde de oração, eu disse ao Senhor Jesus: Senhor, se for para fracassar no pastorado, não me deixe entrar. Não importa que eu tenha falado com o conselho, com as autoridades da igreja, o ministério é coisa séria. E naquela tarde de muita luta e de muita oração, irmãos, no mês de fevereiro de 1996, eu me lembro como se fosse hoje, choro, lágrima, lendo sequencialmente a minha Bíblia. O Senhor me deu a bênção de colocar os olhos neste texto, e o Espírito Santo falou poderosamente ao meu coração. Eu sei que o chamado foi primeiro para Ezequiel, mas naquela hora Deus falou comigo através deste texto: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Ali eu ajoelhei e disse: Senhor, eu perdi, eu me entrego, que seja feita na minha vida a tua vontade. Por isso esse texto é muito caro para mim, e eu quero compartilhá-lo com você nessa manhã, na esperança de que você entenda que não somente Ezequiel tinha um chamado para ser profeta, que não somente eu e meus colegas pastores temos chamado para sermos profetas e pregadores da palavra de Deus, mas que a Igreja de Cristo Jesus tem o chamado para ser uma comunidade profética, que confronta este mundo em seus pecados e o chama ao arrependimento, para que ele se volte para Cristo Jesus e seja salvo pela graça mediante a fé. Nesse capítulo maravilhoso, Deus fala com Ezequiel acerca do trabalho do atalaia. Deus disse que colocaria sobre as muralhas da nação um homem, para que quando ele vir o exército inimigo, ele deveria então tocar a trombeta. Parará, pararam, pam, 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 pam. Quando ele tocasse a trombeta, todo o povo estaria avisado de que o inimigo estava chegando. Se alguém não desse ouvidos ao toque da trombeta e não se preparasse, se essa pessoa viesse a perecer, seria responsabilidade desta pessoa. Mas se o atalaia, que significa sentinela, vigia ou profeta, visse vir o inimigo e não tocasse a trombeta, e quando o inimigo chegasse e dizimasse o povo de Deus, então Deus disse que demandaria do atalaia o sangue daquele povo. Porque o atalaia, talvez por medo a ofender, por desejar ser político, querer o aplauso do auditório que o escuta, ou ser um agradador de homens, não falou a verdade. Deus cobraria dele o sangue de todo aquele povo. Depois de contar a Ezequiel o que significa ser um profeta e um atalaia, ele diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso de minha parte. O texto nos apresenta, queridos irmãos e irmãs, o chamado do profeta. E cada um de nós, como igreja, somos chamados a ser voz profética neste mundo. A igreja de Cristo Jesus é profeta de Deus nesse mundo. Então esse chamado é para quem se dedica à pregação da palavra como seu ministério principal, mas é um chamado a cada um de nós que está aqui e tem Jesus em sua vida. Porque se nossos amigos vão a passos largos para o inferno e nós temos o evangelho que pode libertá-los e nós não os advertimos, o Senhor vai cobrar de nós acerca da vida destas pessoas. Que você esteja atento. Hoje o Senhor te chama para ser alguém que o representa neste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O texto nos revela o chamado do profeta. A primeira coisa que o texto nos diz é que o chamado do profeta é um chamado pessoal. O chamado do profeta é um chamado pessoal. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, o início do versículo 7. Fique atento comigo. Você vai ler comigo até o nome de Israel, no versículo. Vamos lá todos juntos? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Deus é direto. O Senhor não dá voltas. O Senhor aborda Ezequiel diretamente. Ele diz: a ti, pois, ó
Filho do Homem. Se refere a Ezequiel como Filho do Homem, mostrando que ele é um homem como eu e você. É gente como a gente. É alguém, querido amigo e irmão, que vive nas mesmas lutas da humanidade que todos nós vivemos. Mas ainda assim Deus, por sua graça, convoca essa pessoa para servi-lo. E por isso o texto diz: a ti, pois, ó Filho do Homem. Ezequiel não tem como escapar. Não há possibilidade de tergiversar. Ele não tem como olhar para o lado e perguntar: não, Deus não está falando comigo, está falando com outra pessoa. O chamado é direto, é pessoal. E é a mesma coisa com você nessa manhã. Deus está falando com você. Não diga: o chamado é para meu irmão que está do lado. O chamado é para você. A ti, pois, ó Filho do Homem, a ti, pois, ó mulher de Deus. Deus tem um chamado para que você o represente neste mundo, anunciando o seu evangelho a toda a criatura. O chamado do profeta é um chamado pessoal. Nós vemos que o Senhor, sempre quando chama uma pessoa, se preocupa com esse relacionamento pessoal e direto, muitas vezes chamando a pessoa até pelo próprio nome. Nos lembramos daquele dia em que o Senhor Jesus chamou Levi Mateus. Levi Mateus era grande coletor de impostos em Cafarnaum, era publicano. Você sabe que um publicano, querido amigo e irmão, é alguém que se vendeu para o Império Romano. O Império Romano cobra uma taxa de impostos, entrega soldados ao publicano, e o publicano tem que cobrar a taxa que vai pagar para o Império Romano, e todo o excedente é do publicano. Então os publicanos tinham a guarda romana do seu lado e eram extremamente ricos, e portanto eram odiados pelo seu povo, porque eram traidores da pátria, eram homens que extorquiam a nação, eram homens que não amavam o seu povo. E ali está Levi na sua coletoria, se enchendo de dinheiro. Ninguém chamaria Levi, ele era um proscrito. Mas o Senhor Jesus passa na coletoria e olha para ele e diz: segue-me. Levi deixou todo o seu dinheiro na coletoria e foi atrás de Jesus. Naquele dia, Levi Mateus disse ao Senhor: Senhor, eu conheci a salvação em Ti. Meus amigos publicanos, as mulheres perdidas dessa cidade, nenhum deles tem acesso à sinagoga, eles precisam da salvação. Eu vou fazer um grande banquete e vou convidá-los para estar na minha casa, e o Senhor vai pregar para nós, Jesus. Então Levi abriu a porta e convidou todos os publicanos, todos os pecadores, a gente da pior laia que você imaginasse, e Jesus estava ali no meio daquele povo, pregando a palavra para eles. Os fariseus, os religiosos, que se achavam bons, mas do fundo do coração não eram tão pecadores como os outros, ficaram na porta e disseram: olha ali, ele diz que é profeta, até estão dizendo aí que ele é o Cristo. Como é que ele é profeta e se junta com essa laia, com esse tipo de gente? Jesus, percebendo tudo aquilo, se levanta e diz: os sãos não precisam de médico, ou seja, quem se acha bom não vai ser salvo. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Para ser salvo, você tem que reconhecer que é um miserável pecador. Quem se acha bom, quem estabelece como vara de comparação a sua atitude em relação aos outros, pode até achar-se bom. Mas quem entende que a vara de comparação é com Deus eterno, sabe que é pecador, ainda que seja criado dentro da igreja e religioso. E Jesus disse que ele veio para os doentes, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E se você está aqui nesta manhã e é pecador, eu quero lhe dizer que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Arrependa-se dos seus horríveis, feios e tristes pecados, e creia que Jesus te amou e morreu no seu lugar, deu a vida na cruz do Calvário, recebeu a ira de Deus por você, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode se arrepender nesta manhã, crer em Jesus e ser perdoado de todos os seus pecados.
receber a bênção da vida eterna, ser declarado justo no tribunal de Deus porque crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você vai ser adotado como filho de Deus e vai se tornar amigo de Deus, e ninguém tirará você da presença do Senhor Jesus. Hoje Deus te chama ao arrependimento e a consagrar-se a Ele. E hoje, se você é membro da igreja de Cristo, o Senhor te chama a ser um atalaia, a ser um vigia, a ser um sentinela, a ser um representante do Senhor Jesus neste mundo. Alguém que não olha somente para o seu próprio umbigo, mas alguém que se levanta para pregar o evangelho a toda criatura e ver seus amigos vindo a Cristo e recebendo de graça a salvação que Deus nos dá por causa da obra do Espírito Santo e por causa da graça de Jesus. Que Deus nos levante, queridos irmãos e irmãs, que nós não fujamos do chamado do Senhor, amém? Que você diga como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado do Senhor é pessoal, não há escapatória para você. Mas Deus continua nesses dias difíceis que o mundo enfrenta, que o nosso país enfrenta, nos chamando a nos levantarmos e pregarmos o evangelho. Deus tem um chamado para a igreja para ser voz profética nesse mundo. A igreja é profeta de Deus neste mundo. E ao olharmos para o texto da palavra, o texto nos diz que o chamado do profeta é um chamado pessoal. Mas além disso, o texto nos diz que o chamado do profeta é um chamado soberano. O chamado do profeta é um chamado pessoal, mas o chamado do profeta é um chamado soberano. Anote aí, quem está anotando o sermão. O chamado do profeta, primeiro ponto, repita comigo, é um chamado pessoal. Em segundo lugar, o chamado do profeta é um chamado soberano. Vamos ler de novo até o nome de Israel. Todos juntos, vamos lá? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de... Deus disse para Ezequiel, não foi Ezequiel que se lançou a essa aventura por si mesmo. Não foi um projeto pessoal da vida de Ezequiel. Foi uma decisão monocrática e soberana. O Senhor disse: fui eu, Ezequiel, quem te constituí sentinela, atalaia sobre a casa de Israel. O texto está nos dizendo que o chamado do profeta é um chamado soberano. Esse verbo usado no hebraico aqui para constituir significa estabeleci, significa entreguei, significa doei, significa dei. É o verbo natan no hebraico, que significa dar, doar, generosamente, entregar, mas também estabelecer e confiar. Deus está dizendo a Ezequiel que ele é um presente para Israel. Ezequiel, eu dei você como um presente para Israel. Eu doei você para Israel. Eu estou entregando você para o meu povo. Eu estou estabelecendo soberanamente você como alguém que vai me representar e vai levar a minha palavra para a casa de Israel. O chamado do profeta é um chamado soberano. Não é um chamado que o profeta determinou, não é um projeto de carreira, é um chamado soberano de Deus para que se ouça a voz do Senhor e se pregue a palavra do Senhor. Se nós temos a consciência, irmãos, de que esse chamado de Deus é soberano para nós, ministros do Evangelho, mas é soberano para cada crente que é chamado a pregar o Evangelho a toda criatura, nós não temos como escapar, porque foi o Senhor quem nos deu esta missão, de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gosto muito do texto do primeiro livro de Reis, capítulo 19, que nos mostra Eliseu, um homem ali provavelmente na faixa dos 40 anos, já com seus poucos cabelos, como tem vosso pastor também, né? Ele era calvo, careca, muito trabalhador. Ele tinha 12 juntas de bois, 24 bois, e ele estava arando a terra, era um lavrador. Então, naquela época tinha um arado atrás do boi, talvez você não conheça isso, é da época do agronegócio, mas havia um arado e havia duas juntas de bois que puxavam o arado para ir trilhando a terra para prepará-la para o plantio. E Eliseu estava no seu campo e passou uma junta de boi, trabalho de um dia inteiro, 2, 3, 4, 5, 11 juntas de bois. Quando ele estava na 12ª, terminando o seu trabalho do dia, Elias passou. E Eliseu era chamado para substituir Elias, e Elias tomou a sua capa de profeta
e jogou sobre Eliseu. Eliseu entendeu o chamado. Ele chegou para Elias e disse: deixa só eu ir, dar um abraço no papai e da mamãe, despedir do povo, e eu vou seguir o chamado do Senhor para a minha vida. E aí Elias falou para ele: vai e faz o que você tem que fazer, porque você já entendeu o que eu fiz contigo. Deus jogou a capa sobre Eliseu. Ele não fugiu do chamado do Senhor. Ele pegou a 12ª junta de boi, ou seja, matou os 2 bois, reuniu o povo, fez carne assada, carne cozida, fez uma festa. Deus me chamou para o ministério, pessoal. Despediu de todo mundo e foi embora. Cumprir o chamado de Deus para a vida dele. O chamado de Deus é soberano. Você não pode escapar. Semana passada eu já contei no sermão, e conto hoje de novo, que eu tive o privilégio de ler, nesse final de outubro e início de novembro, a biografia de um pastor que, na minha perspectiva, foi um dos melhores teólogos presbiterianos do final do século XX e do início do século XXI. O reverendo Robert Charles Sproul, R.C. Sproul, R.C. Sproul. Sproul, queridos irmãos e irmãs, foi criado numa denominação presbiteriana, que infelizmente foi se dedicando mais somente à tradição e ao estilo litúrgico que nos é característico, mas se entregou ao liberalismo e à perdição deste mundo e deixou de pregar o Evangelho. A ponto de Sproul ser criado na igreja a vida inteira, cantar no coral desde pequenininho, mas foi se converter lá no Westminster College, na Pensilvânia, na faculdade em que ele foi estudar, no primeiro ano em que ali estudava, e ouviu o Evangelho. E se tornou um evangelista nato, um grande leitor das Escrituras, e estava estudando filosofia. E naquele ano, então, um dia, ele conta, no seu 2º ano depois de convertido, num inverno gelado da Pensilvânia, numa noite ele não conseguiu dormir. E ele disse que ficou acordado como se alguém não o deixasse dormir, e como se alguém o chamasse para sair da cama. Então ele saiu da cama, se vestiu naquela noite gelada e foi caminhando em direção à capela do Westminster College. Eu entrei, amados irmãos, é um templo maravilhoso, lindo, arquitetônico como o nosso, maior que o nosso até. E ele saiu então do seu quarto, na noite gelada, foi caminhando. Ele disse que a luz brilhava de maneira prateada, ele pisando na neve, e ele entrou na porta daquele templo, que é um pouco maior do que o nosso, no estilo deste templo, e ele disse que entrou naquele templo entendendo que Deus o chamava para orar. E ele diz que quando ele entra naquele templo, ele chega à frente do púlpito e se ajoelha, e ele diz que percebeu a presença do Senhor ali. E ele disse que naquele momento ele teve medo, porque ele sentiu o poder e a presença da majestade soberana de Deus. Mas ele disse que naquele momento também ele percebeu graça, e o coração dele foi confortado. E ele então diz que teve uma experiência com a santidade e a soberania de Deus, e ele passou aquela noite orando em comunhão com o Senhor e o adorando, e ele foi tão impactado que, entre aspas, ele chama esse momento de uma segunda conversão, a ponto de sair dali e construir a sua teologia em cima dos fundamentos da santidade e da majestade do ser de Deus, sendo um teólogo que pregou com fidelidade as Escrituras e nos abençoou tanto, porque no momento o Espírito Santo de Deus o chamou para orar em comunhão com o Senhor e manifestou a ele a sua graça, e ele na prática entendeu que Deus é o Deus santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção, você não está aqui por uma mera tradição, você não está aqui somente porque sua mãe trouxe você, você está aqui porque o Espírito do Senhor trouxe você, para que você contemple a infinitude, a glória, a grandeza, a santidade, o poder e a soberania do nosso Deus, e contemplando a sua grandeza, você reconheça a sua maldade e creia em Cristo Jesus, e impactado com a majestade do Senhor neste lugar, você reconheça que Ele está no trono, e se Ele deu o Filho dele para morrer numa cruz por você, agora você já não se pertence mais. Ninguém tem que ficar pedindo para você, por favor, para você fazer as coisas na igreja, é privilégio. Você é salvo por Cristo Jesus, e você tem um chamado soberano de Deus. Não seja louco a ponto de fugir do Senhor. Ele é soberano, e Ele vai fazer você realizar a vontade dEle
quer você queira, quer você não queira. Então é melhor se submeter. Melhor do que sentir o peso da mão de Deus é dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está dizendo a você, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo: a ti, pois, a minha igreja, eu te constituí por atalaia sobre esta cidade e sobre este país. Não fuja do chamado de Deus. Qual vai ser a sua resposta? Que respondamos como Isaías: como? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós nos submetamos ao chamado soberano do nosso Deus. Você tem sido voz profética nesse mundo? Você tem falado de Jesus para os seus amigos que ainda não receberam a salvação? Você tem compartilhado o Evangelho com seus familiares que não creem no Senhor Jesus? Seus amigos sabem porque você vive da maneira que vive? Não me venha com a conversa dizendo: não, mas há uma frase de Francisco de Assis que diz: pregue o Evangelho sempre, se necessário use palavras. Isso é uma falácia. É impossível pregar o Evangelho sem usar palavras. Você pode viver uma vida de testemunho e as pessoas indagam por que você vive assim. Mas o Evangelho é boa nova, é notícia, tem que ser falado. Você só pode pregar o Evangelho abrindo a boca e falando do amor de Jesus. Não fuja do chamado do Senhor. Você vai ter que prestar contas acerca disso. O chamado do profeta é um chamado soberano. O chamado do profeta é um chamado pessoal. Mas o texto da palavra do Senhor tem mais para nós nessa manhã. O texto nos apresenta o chamado do profeta e o Senhor está nos chamando como igreja a ser voz profética nesse mundo. E talvez eu ore a Deus que Ele chame também homens para o ministério aqui nesta manhã, em nome de Jesus. O chamado do profeta é um chamado pessoal. O chamado do profeta é um chamado soberano. Mas o nosso texto nos diz, em terceiro lugar, que o chamado do profeta é um chamado a ouvir. O chamado do profeta é um chamado a ouvir. Nós vamos ler aqui, irmãos e irmãs, até a palavra boca. Vamos todos juntos? Vamos lá? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. O profeta é chamado para ouvir. O profeta não é chamado para ter uma intuição. O profeta não é chamado para dar a sua mera interpretação. O profeta é chamado para ouvir. A missão é direta, o comunicado é claro, não há sombra de dúvida. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. É por isso, querido amigo e irmão, que você vem à igreja presbiteriana e aqui nós sempre abrimos a palavra e pregamos uma mensagem que sai do texto bíblico. Porque nós não estamos a inventar mensagens aqui, nós não queremos comunicar ideologias humanas, nós não estamos presos a nenhum tipo de coisa ou ideia humana que não glorifique o Senhor. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. E é com a palavra de Deus que nós observamos a vida, é com a palavra de Deus que nós enxergamos a existência. Ela é o óculos com o qual nós vemos este mundo e interpretamos a realidade. É porque ouvimos a palavra de Deus que atuamos, não é com outras ideias, não é possuído por qualquer outro pensamento desse mundo, mas nós temos que ser dominados pela palavra de Deus. E assim, cheios desta palavra, ouvindo a voz do Senhor, proclamamos a sua mensagem. O chamado do profeta é um chamado a ouvir. Para ouvir você precisa parar. Para ouvir você precisa ter tempo. Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 19 da sua carta, ensinando-nos a como ouvir sermões bíblicos, ele diz o seguinte: amados irmãos, saibamos estas coisas, seja pois todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se.
Veja o que Tiago fala. É quase como se ele falasse: ei, Deus te deu uma boca e 2 ouvidos. Fale menos. Seja menos irado. Ouça mais. Mas na semana passada eu expus para a igreja o Salmo 1. Que salmo maravilhoso. Aquele salmo diz que o homem que é bem-aventurado, é justo e tem uma espiritualidade abundante, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Ele guarda a palavra no coração, ele pensa nessa palavra, ele memoriza essa palavra, ele aplica na vida, ele vai vivendo essa palavra, e essa palavra transforma a sua vida, transforma a sua família, transforma a sua casa, transforma o seu coração. Se nós somos voz profética do Senhor neste mundo, nós temos que levar a sério o chamado para ouvir a palavra de Deus. Você não pode se guiar pela filosofia deste tempo, você não pode se guiar pela filosofia desse mundo, mas você tem que ser alguém cheio da palavra do Senhor. Você tem que ser alguém dominado pelas Santas Escrituras. Para ser dominado pelas Escrituras, você tem que lê-las todos os dias. Você tem que ter tempo para orar, para buscar a presença do Senhor, para meditar nelas, para guardá-las na mente, para guardá-las no coração. Você tem que repetir as Escrituras com a sua família. Você tem que compartilhar textos bíblicos com seus amigos. Você tem que pegar esse sermão que ouviu aqui hoje, anotar o esboço, chegar em casa e pregar para a família. E, se possível, pregar esse sermão para os colegas do trabalho. Você ouve, você vai se enchendo, vai se locupletando da palavra de Deus, até que ela saia pelos seus poros, e você faça toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus, Igreja Unida. Encha-se da palavra de Deus, ame a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, deixe-se guiar pela palavra de Deus, porque Ele se revela a nós neste livro. É nesse livro que Ele nos apresenta a salvação. É nesse livro que nós conhecemos o grande amor que Jesus tem por nós. É preciso ouvir. Irmãos, esse é um grande desafio. São Paulo é a cidade da agitação. São Paulo é a cidade do frenesi. Quando eu cheguei a São Paulo, em uma das minhas primeiras conversas com o conselho, eu disse: irmãos, eu preciso pelo menos de meio expediente todos os dias para estudar. Eu preciso, para pregar as Escrituras com clareza, ter tempo para estudar as Escrituras. Fazer exegese no hebraico, no grego, dá trabalho. Interpretar o texto, montar a mensagem, pensar nas ilustrações, aplicar para você, orar por você enquanto eu estou preparando o sermão. Você acha que isso é brincadeira? E a vida em São Paulo é extremamente corrida. Eu me lembro quando estava em Brasília, era fácil ler 60 livros todo ano, além do estudo diário das Escrituras. Aqui em São Paulo eu gemo para bater 40 todo ano, lendo de madrugada e quando posso, porque a vida aqui é agitada por si mesmo. Se você não se organiza, se você não prioriza, se você não investe tempo, você não se enche da palavra do Senhor. Então, minha oração é que nessa manhã você tome uma séria decisão de fazer Deus a prioridade da sua vida. A minha oração é que você pare tudo. Você diz: pastor, não tem tempo, então levanta meia hora mais cedo, levanta escuro ainda. Levanta, dobra o seu joelho na cama e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, me enche nesse dia, abre o meu entendimento, eu quero entender as maravilhas da tua lei. E você senta e lê as Escrituras, e talvez no chuveiro canta um cântico, não importa se é desafinado, Deus aceita adoração em espírito e verdade. Encha-se de Deus e saia para ser uma bênção no seu dia, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas pare de brincar de crente. Cristianismo não é crer somente num corpo de verdades. Cristianismo é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. E se nós queremos ser uma bênção, nós precisamos ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Eu preciso ouvir Jesus falar, irmãos. Eu preciso ouvir Jesus falar para poder pregar a palavra para você. Essa sexta-feira o Senhor me deu a bênção de pregar para quase 4.000 mulheres da EPB. O Senhor nos visitou com graça e poder naquela pregação. Mas há um mês eu estava orando: Senhor, me dá o texto. E um dia em oração o Senhor falou: o texto é Isaías. E eu preguei no texto, e para a glória de Deus o Senhor falou a mesma coisa essa semana. Eu falei: Senhor, me dá o texto. E se não há tempo de oração,
Nós não ouvimos isso. Para ouvir a voz de Deus, você tem que investir tempo. Como está seu tempo com o Senhor? Se você não tem parado para ouvir a voz de Deus, se arrependa nessa manhã. Você não pode viver a vida cristã no automático. Você precisa de tempo com Jesus. Que Deus nos dê uma vida devocional abundante. Amém, meus irmãos e irmãs? Que nós tenhamos frequência na sala do trono, para ouvirmos o Espírito e sermos uma bênção em suas mãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito está falando com você. Que Deus abra os seus ouvidos e o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Você tem sido um representante fiel do Senhor Jesus neste mundo? Os seus amigos sabem o perigo que eles correm se eles não se arrependerem e não crerem em Cristo Jesus? O texto nos apresenta o chamado do profeta. Ele nos diz que este é um chamado pessoal, é um chamado soberano, é um chamado a ouvir. Pastor, o que mais então há de caracterizar o chamado do profeta? Igreja que é profeta, representante neste mundo. Hoje o Senhor está te chamando para cumprir a missão. E Ele diz em último lugar a você nesta manhã, que o chamado do profeta é um chamado a anunciar. O chamado do profeta é um chamado a anunciar. Vamos ler o versículo todo nesta manhã. Eu vou ler o início e você continua até o final. Assim diz a palavra do Senhor. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Vocês. Lhes darás aviso da minha parte. Preste atenção, às vezes a mensagem que o profeta tem que entregar é doída, irmão. É difícil. E se o profeta não entregar a mensagem, Deus vai demandar o sangue do povo da mão dele. Deus disciplinou profetas das Escrituras porque não tomaram postura e não confrontaram o povo nos seus pecados, e o povo se desviou por causa disso. E a mão do Senhor pesou sobre sacerdotes e profetas no passado por esta causa. Se nós entendemos que o Senhor tem um chamado profético para nós, nós não vamos viver guiados pelo politicamente correto, nós não vamos ser agradadores de homens e de mulheres, mas nós vamos lutar pelo que é certo, e nós vamos defender a verdade, porque nós temos um chamado de Deus para anunciar aquilo que Ele mandou. Lhes darás aviso de minha parte. Se as pessoas nos ouvirem, louvado seja Deus, elas vão se arrepender. Se elas não nos ouvirem, a responsabilidade é delas. A culpa não vai ser nossa. Mas se nós não pregarmos, a responsabilidade vai ser nossa. Eu gosto daquela frase de Jonathan Edwards, amados irmãos, que ele diz que a pregação do Evangelho é a pregação da palavra. Ou ela coloca o homem na porta do céu, ou ela aproxima o homem do inferno. Porque quem ouve a palavra se torna indesculpável. Mas se a igreja não pregar a palavra, quem não vai ter desculpas é a própria igreja. Então o Senhor nos chama nessa manhã a tomarmos uma decisão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Ser profeta não é fácil. Uma vez, irmãos, eu fui convidado a pregar numa igreja, num evento de casais. Há pessoas no templo, amadas do meu coração, que presenciaram isso. Estavam naquela igreja naquele momento. E o Senhor me deu uma mensagem extremamente dura. Eu preguei sobre os pecados que destroem a família. No texto em que Ananias e Safira morrem. E os meus pontos foram inveja, mentira e conluio. Já fazem mais de 4 anos. E eu preguei aquela mensagem como profeta de Deus. Não era a igreja em que eu sou pastor. E o Senhor me tomou e eu preguei aquela mensagem com força. E quando eu sentei, eu virei para a Cleusa do meu lado e falei assim: eu não entendi nada. Não estou entendendo nada. Eu falei: esse povo aqui nunca mais vai me convidar para pregar na igreja deles. Nunca mais. Tristemente, alguns meses depois, foi revelado que 2 líderes da igreja estavam vivendo em pecado de adultério e em pecado de homossexualidade.
E aquele sermão foi uma palavra profética de Deus. Eu não preciso entender. Eu só preciso fazer o que o Senhor me manda fazer. Eu só preciso entregar a mensagem. Se o Senhor te manda entregar uma mensagem, não seja covarde. Entregue a mensagem. Balaão, falso profeta, foi disciplinado, assassinado e foi para o inferno. Porque o Senhor mandava ele pregar a verdade sobre Israel e ele queria amaldiçoar o povo, mas Deus colocava na boca dele a verdade. Então ele tramou para que o povo pecasse e fosse destruído. Nós não somos falsos profetas. As pessoas não vão gostar das nossas mensagens, não importa. Nós as amamos tanto a ponto de falar a verdade para elas. Eu gostaria de dizer para você que isso talvez vai acontecer com você aqui na Igreja Unida, e talvez já tenha acontecido. Você veio ao culto, e às vezes você ouviu uma mensagem que te consolou, que te abençoou, foi maravilhoso. Mas às vezes você ouviu uma mensagem, talvez até por esse pastor que meteu o dedo na sua ferida e fez assim, ó. Você falou, que absurdo, reverendo, fala assim, grita tanto, Se o Espírito Santo falou com você, escute. Fica ligado. Se arrependa. O Senhor está te chamando para voltar para a presença dEle. Que Deus nos faça fiéis testemunhos. Nessa semana eu quero desafiar você a pedir alguém para quem pregar. Essa semana eu preguei para um taxista e preguei para um engraxate. E foi maravilhoso quando eu preguei para esse taxista, que eu já dei um livro para ele, já andei com ele 3 vezes essa semana. Ele vai vir para a nossa igreja, falou que vai vir, falou que virá. Mas quando eu falei para ele, ele falou assim, pastor, eu sou gente boa. Não roubo, não fumo, não cheiro. Cuido do meu menino enquanto minha mulher trabalha fora, pastor, né? Eu dirijo meu táxi, sou alguém que trabalha com dignidade e eu não sou um cara ruim, pastor. Eu falei para ele, você já olhou para alguma mulher que não é a sua e já desejou levar ela para a cama? Ele ficou vermelho, pessoal, no táxi. Ele era branco, ficou vermelho que nem um pimentão. Espera aí, pastor. Eu falei para ele assim, você já quis esganar alguém? Falou assim, se eu pudesse eu matava esse miserável, insolente. Ele é verdade, pastor. Falei, você já desejou ser alguém ou ter alguém alguma coisa que o seu irmão tem? Eu falei para ele, o problema da vara de comparação não são os outros homens, é Deus. Mas se você se arrepender e crer, você vai ser salvo. Falei para ele, não importa a placa de igreja, eu sou pastor presbiteriano, mas o que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Jesus e pedir que Ele te salve. Crê em Jesus, você será salvo. E quando a gente é calvinista, irmão, a gente não tem a pressão de obrigar a pessoa a aceitar na hora. Se houver oportunidade, ela aceita. Mas a nossa missão é só proclamar. Fui para o Nordeste. Quando eu voltei do Nordeste, ele me pegou de novo. Sabe o que ele falou? Primeira coisa, pastor, continua pregando aquela mensagem de salvação que o senhor começou a pregar para mim ontem? No outro dia. Gente, eu chorei de alegria pelo privilégio de poder falar do meu Salvador. Outro dia eu conto um engraxate para você. Mas eu quero dizer para você que no nome de Jesus, você tem o Evangelho que pode tirar as pessoas das garras do diabo. Não é possível que você não fale nada. Hoje o Senhor te chama, igreja, a exercer o seu chamado profético. Seja fiel e pregue o Evangelho a toda criatura. O chamado do profeta é pessoal, é soberano, é chamado a ouvir, é chamado a anunciar. Que Deus nos use para pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesta manhã? Vou convidar a nossa irmã Jordana para orar por nós. Jordana foi avaliada no conselho ontem para ser recebida como membro e dizer, eu quero ser evangelista. Então, ore, Jordana, para que Deus faça de nós evangelistas como igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus.
Senhor Deus amado Pai, Deus Trino Santo Poderoso, Jesus, nós te amamos, Jesus. E por te amarmos, nós queremos cumprir o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Pai, às vezes no nosso dia a dia, pela monotonia, pelo comprometimento com os estudos, com o trabalho, com os nossos afazeres humanos que perecem, nós esquecemos de olhar para pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes, Deus, as desprezamos. Esquecemos que temos uma mensagem em nossas mãos, que é capaz de tirá-las das garras do diabo. Deus, lembra-nos nessa manhã, o motivo pelo qual nós fomos chamados, Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos reavivados pela mensagem do Evangelho. Senhor, lembra os irmãos aqui do dia em que eles foram evangelizados, em que alguém foi corajoso e seguiu o chamado profético de pregar as boas novas de que Cristo Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou e voltará para buscar uma igreja pura, que busca por alma, Senhor. Quando é que o nosso amor se esfriou, ó Pai? Traga-nos de volta ao primeiro amor, Deus. Traga-nos de volta, Senhor. Aviva-nos, Pai, que não tenhamos medo de pregar a verdade do Evangelho, Senhor. Derrama sobre a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo um encorajamento da pregação das boas novas, que não sejamos os mesmos em nossos trabalhos, que não sejamos os mesmos nas escolas, na faculdade, que não sejamos os mesmos na igreja, que venhamos a servir o Senhor, porque servir não é um fardo pesado, não é uma obrigação ruim, mas é um privilégio, Senhor. É isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.